Vamos refletir na palavra, é a nossa última reflexão, aquele texto que a última vez nós refletimos, que é segundo os Reis 20. Hoje eu vou ler o versículo 5. Então hoje eu concluo aquela série baseada em segundo os Reis 20. Hoje é somente o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, capitão do meu exército, ou do meu povo, assim diz o Senhor, desculpa, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Graças a Deus. Quando eu iniciei essa reflexão em segundo os Reis 20, nós estávamos orando por algumas pessoas que estavam enfermas, que estavam acamadas, muito doentes. E hoje eu estou concluindo a série diante de um contexto bem difícil que nosso país está vivendo, O aumento aí da Covid-19, praticamente em todos os estados. Soube de muitas pessoas que estão internadas, pessoas que estão com sintomas, pessoas que estão na UTI, Hoje mesmo eu ouvi de um pastor que informou, no estado do Espírito Santo, uma pessoa que está enferma, que está com a Covid-19. E é interessante como a palavra de Deus ela é viva mesmo, E é nova. Ela é nova. Então, nós vamos falar novamente sobre a cura desse homem. Na primeira reflexão, a minha ênfase foi na informação. Veio uma informação que a doença dele era para a morte. Na segunda reflexão, nós comentamos que diante da informação, esse homem de Deus orou ao Senhor. Ele não perdeu tempo, ele orou ao Senhor. Na terceira reflexão, nós demos uma ênfase no choro dele. Ele chorou muito, ele orou chorando, gritando. E foi um choro demorado, E hoje, finalizando, vamos falar da resposta da oração dele. Deus o ouviu, E ele foi curado. Graças a Deus. Quando Deus quer, Ele cura. Nosso Deus é soberano. Fé sadia, Fé inteligente é a fé que respeita a soberania de Deus. A gente sempre ora pedindo a cura. Sabemos que se Deus quiser, Ele cura. Mas tem algumas situações que Deus resolve recolher seu filho, recolher sua filha, e a gente tem que respeitar a soberania do Senhor. Em outras situações, Deus resolve agir. Deus resolve curar. E quando Ele resolve agir, curar, Ele faz isso para a honra e para a glória do Senhor. Então o texto diz que Ezequias, através ali daquela oração, e aí o profeta volta e Deus declarou o seguinte a Ezequias: eis que eu te curarei. Versículo 5, parte C. Para quem está na beira da morte, não há notícia mais animadora do que essa. Não há algo mais, assim, especial, uma notícia mais alegre do que essa para quem está enfermo. Dizer, está curado, Eis que eu te curarei, porque nós desejamos a saúde. Ninguém quer ficar doente ou estar doente, O ser humano quer estar sadio. Ter saúde é um presente de Deus, é muito bom ter saúde. Então, um detalhe importante aqui
que eu gosto de destacar quando eu leio esse texto de Ezequias, é que ele queria viver. Ezequias queria viver. Parece tão óbvio isso, né, irmãos? Ezequias queria viver. Mas por que eu digo isso? Porque tem muita gente que já desistiu da vida, infelizmente, né? Até mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, nas Sagradas Escrituras, a gente lê narrativas bíblicas de pessoas que desistiram da vida, né? Por exemplo, Jó, tão conhecido como um homem fiel, como um homem de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas chegou um momento que Jó, o homem que de uma hora para outra perdeu quase tudo, ele disse: é melhor morrer do que viver nesse corpo. Ele ainda disse mais: detesto a vida, não quero mais viver. Jó, capítulo 7, 15 e 16. Então eu acho interessante destacar nesse texto a vontade de viver de Ezequias. Quando o profeta diz que ele vai morrer, ele fica desesperado, porque ele queria viver. Jonas também era um profeta do Antigo Testamento e ele pediu que Deus tirasse a vida dele, né? O profeta que se irou com Deus, ele disse: agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:3. E Elias, um dos profetas mais honrados do Velho Testamento, né? O profeta Elias também se cansou da maldade humana, e ele diz: eu já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Então, os três oraram pedindo a morte. Mas o rei Ezequias, ele não queria morrer. O rei Ezequias queria viver. Ele orou por vida. E Deus, em sua soberania e mediante o seu poder, lhe permitiu que ele vivesse mais 15 anos. Glórias a Deus. Deus respondeu à oração dele. Ele orou chorando, ele se humilhou diante de Deus, ele conversou com Deus, dizendo: oh meu Deus, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho andado nos teus caminhos, por favor, não permita que eu morra. E Deus foi generoso com ele e deu a vida para ele. Amém, igreja? É maravilhoso isso, né? Saber que o nosso Deus é o Senhor da vida. Então a Bíblia afirma que Deus é o que tira a vida e é o Deus que dá a vida. Ele faz descer a sepultura e ele faz subir. 1 Samuel diz isso, 2,6. É Deus quem faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, como diz o Salmo 103:9. Deus é o autor e conservador de toda a vida. Números 16:22. Deus mesmo é quem dá a todos a vida, quem dá a nossa respiração e tudo mais, como diz Atos 17:25. Então Deus restaura a saúde das pessoas doentes. Eu creio nisso. Participo de vários grupos de oração, né? Vários. Acredito que vocês também, né? E quantos testemunhos, quantas vitórias. Como eu disse no início, às vezes Deus decide recolher. Ele é soberano. Mas quantas curas, quantos milagres, porque verdadeiramente Deus restaura a saúde das pessoas doentes. Deus mesmo afirma isso, sem rodeio algum. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:20. E de acordo com o Salmo 123:3, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades.
Então nós devemos orar como o leproso, ali de Marcos 1,40. Se quiseres, meu Senhor Jesus, purifica-me, né? Eu acho muito interessante a oração desse leproso, porque a oração dele é uma oração inteligente. Ele respeita a soberania de Deus. Ele diz: olha, eu sei que tu és o Messias, e se tu quiseres, purifica-me, limpa-me dessa lepra, cura-me dessa enfermidade, porque eu creio que tu tens poder para isso. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me purificar. Então nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos orando pela igreja, nós estamos orando pelos enfermos, em todo o Brasil, né? Pessoas estão pedindo oração, nas igrejas locais, na região. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis? E se Deus quiser, Deus pode nos sarar de doenças causadas por qualquer mal. Deus pode nos curar por doenças causadas por qualquer bactéria, por qualquer vírus, por qualquer fungos. Basta uma palavra e a doença tem que sair, tem que bater em retirada, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode nos curar de doenças no coração, Deus pode curar de doenças respiratórias, Deus pode curar de doenças crônicas, mas Deus não restaura apenas aqueles que são acometidos por doenças físicas. Deus também, se Ele quiser, Ele pode restaurar também aqueles que são portadores de doenças emocionais. Deus cura a depressão. A igreja acredita mesmo que Deus, se Ele quiser, Ele cura depressão. Ele cura doenças espirituais, doenças morais. Ele pode curar ansiedade, ele pode curar desespero, medo, ele pode curar egocentrismo, ele pode curar estilo consumista. Tem gente que está vivendo uma desgraça porque não consegue deixar de consumir, né? Se mete em dívidas, gasta mais do que ganha. Se Deus quiser, Ele pode nos dar o equilíbrio também na administração das nossas finanças. Ele cura a baixa autoestima, anorexia, mania de perseguição, síndrome de pânico, depressão, ressentimento. Enfim, Deus cura todas as doenças. Se Ele quiser, Ele cura, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, eu quero finalizar essas reflexões, né? Porque foram 4 reflexões dizendo que o nosso Deus é um Deus que opera milagres. E quando Ele decide agir, não existe doença que possa resistir ao seu poder. Ezequias foi avisado: a tua doença é para a morte. O homem orou, pediu a cura, chorou e Deus o curou. Deu mais 15 anos de vida. Graças a Deus. Então nós vamos, nesse momento, orar pelas pessoas enfermas. Nossa oração vai ser específica nessa hora.